Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução de um exercício de exame nacional, um problema de contexto real, daqueles problemas em que temos que fazer a interpretação num determinado contexto. Bom, vejamos então o que diz o enunciado do Exame Nacional de Matemática A 2017, época especial. Pretende-se eliminar um poluente diluído na água de um tanque de um viveiro. Para tal, é escoada água por um orifício na base do tanque e, em simultâneo, é vertida no tanque água não poluída, de tal modo que a quantidade total de água no tanque se mantém. Admita que a massa P de poluente medida em gramas, T horas após o início do processo, é para um certo número real positivo K, dada por P de T igual a 120 E elevado a menos KT, com T maior ou igual que zero. Resolva o item seguinte recorrendo exclusivamente a métodos analíticos. Determine o valor de K, sabendo que, 2 horas após o início do processo, a massa de poluente é metade da existente ao fim de 1 hora. Apresenta o resultado na forma ln de A, com A maior do que 1. Bom, antes de mais, eu vou dar aqui uma orientação do que eu costumo fazer neste tipo de problemas. Pode até ser útil ou não para a resolução do exercício, mas não custa nada. É imaginar a situação na realidade. Isso ajuda muito a pensar. Por exemplo, neste contexto, eu imaginaria um tanque e colocava já aqui algo importante. A água a entrar e a água a sair. Na mesma quantidade, ou seja, a quantidade de água mantém-se. Por exemplo, se no decorrer do exercício me falarem da altura da água, se o tanque é o mesmo, se a quantidade de água se mantém, a altura também se mantém. Bom, e por aí, poderá ser uma maneira de ajudar a perceber o problema, imaginar a situação a ocorrer na realidade. Bom, agora, neste tipo de problemas, uma coisa que é muito importante, e aqui é que já ajuda mesmo a resolver este problema, é escrever em linguagem matemática aquilo que é dito no enunciado. No enunciado está escrita uma equação matemática, uma igualdade matemática. Diz assim: 2 horas após o início do processo, a massa de poluente é metade da existente ao fim de 1 hora. Escrevendo o que diz aqui em linguagem corrente, escrevendo em linguagem matemática, o problema fica basicamente resolvido, praticamente resolvido, ok? E é isso que eu vou então fazer. Vou fazer aqui neste cantinho, vou então escrever em linguagem matemática o que diz aqui. 2 horas após o início do processo, a massa é dada por quê? É dada pela função P de T, em função do tempo. O tempo está em horas. Aqui diz 2 horas após. Ok, tudo bem, não tenho que andar aqui a passar horas para minutos nem nada. O T está em horas e aqui diz 2 horas após o início do processo. A massa do poluente é igual a metade. É metade, quer dizer que é igual a metade. Então, P de 2, passadas 2 horas, a massa, o P de 2, é igual a metade. Portanto, vou dividir por 2. Metade de quê? Da massa existente ao fim de 1 hora. Então, o P de 2 é igual a P de 1 a dividir por 2. Passadas 2 horas, a massa é igual a metade daquela que era passada 1 hora. Está escrita aqui a equação que vai resolver o problema, ok? E então eu vou agora apenas aplicar a função. Portanto, P de 2 é substituir o T por 2. Reparem que a variável é o T, o K é o que queremos descobrir, a constante que queremos descobrir. Fica então 120 é elevado a menos K vezes 2 igual... E agora vou aplicar aqui deste lado. O P de 1 é substituir o T por 1. Então fica 120 vezes E elevado a menos K. Menos K vezes 1, que irá dar menos K. E agora é resolver esta equação em ordem a K. Bom, eu vou começar por fazer o mais simples, que é este 2, vou passar para este membro a multiplicar, fica 2 vezes 120, E elevado a menos 2K, igual a 120, E elevado a menos K. Bom, reparem que agora este 120 com este simplifica, está aqui tudo a multiplicar, não é? É como se passasse, por exemplo, este 120 para o primeiro membro a dividir, 120 a dividir por 120 dá 1, e por isso podemos tirá-lo aqui da equação. Fica então 2 é elevado a menos 2K
igual a E elevado a menos K. Bom, agora o que dava jeito ter aqui, uma vez que se eu tivesse só aqui dois exponenciais iguais, com a mesma base, podia igualar os expoentes, mas está aqui este 2 ainda. Então dá jeito ter aqui um único exponencial. Por isso eu posso passar, por exemplo, este exponencial E elevado a menos 2K que está aqui a multiplicar por 2, posso passar para o segundo membro para a operação inversa, que é a divisão. Está na multiplicação, passa a divisão. É o mesmo que dividir tudo nesta equação por E elevado a menos 2K. Então fica 2 igual a E elevado a menos K a dividir por E elevado a menos 2K. E agora, aplicando aqui as fórmulas das potências, fica 2 igual a E elevado, uma divisão de duas potências com a mesma base, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Atenção que aqui fica menos menos, ok? Subtrai-se menos, mas depois tenho um sinal menos aqui também neste expoente. E agora, continuando a simplificação, fica 2 igual, ora, E elevado a menos K mais 2K. Eu vou passar o exponencial agora para o primeiro membro, apenas porque gosto de trabalhar com a variável no primeiro membro, e isso iria dar ao mesmo, ok? Fica então E elevado, ora, 2K menos K dá K, igual a 2. Bom, e agora já sabemos, quero tirar a variável do expoente deste exponencial aqui, aplico a função inversa do exponencial, que é o ln. Neste caso ln, porque é de base E. Se aplicasse ln nos dois membros, então ficaria com K igual a ln de 2. Reparem, podem pensar assim, o exponencial passa à sua função inversa, que é o logaritmo, na mesma base. Então fico com o que está em expoente igual a ln de 2, ln de 2, ok? Que é, reparem, o aplicar ln nos dois membros. Se eu aplicasse ln neste membro e neste, que é a função inversa do exponencial, aqui ficaria ln de 2, aqui ficaria ln de E elevado a K. O K poderia passar para trás a multiplicar, ln de E dá 1 e ficava então K igual a ln de 2. Reparem que diz que apresenta o resultado na forma ln de A com A maior do que 1. Está feito porque o 2 é maior que 1 e já está na forma K igual a ln de 2. Fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima!